bem? Então, a gente está aqui hoje para essa aula extra, né, que é um conteúdo à parte do nosso conteúdo específico, para tratar de alguns temas, né? Um dos temas que a gente acabou abordando indiretamente, não foi um foco específico de nenhum vídeo dos que eu fiz didáticos até o momento, mas que é um tema bastante importante, que é a questão do racismo, né? E a gente está assistindo, no contexto norte-americano e no contexto brasileiro, a dois eventos, né, bastante tristes de duas pessoas, né, do George Floyd em Minneapolis, nos Estados Unidos, e do João Pedro, aquele menino de 14 anos do Rio de Janeiro, que acabaram falecendo, né, morrendo através da atuação da polícia, em dois eventos que eles morreram porque eram negros, né? Não tem nada que justifique a morte deles. Nada, porque eles não estavam cometendo crime nenhum, eles não estavam em um local aonde o crime pudesse ocorrer, enfim, nada, absolutamente nada justificaria a morte dessas duas pessoas. Eram duas pessoas que poderiam estar vivas e que morreram por causa da cor da sua pele. E nesse debate, eu acho que é importante trazer, porque, claro, todo mundo está falando, a questão da polícia, de não sei o que, a gente tem que falar sobre uma coisa que é muito importante, que se chama racismo estrutural, tá? E tanto o contexto norte-americano quanto o brasileiro, a gente tem isso. Todo país que teve herança escravocrata, existe racismo estrutural. Não só nos países, talvez, que tiveram escravidão, mas os que tiveram escravidão negra, sim, todos têm. E Brasil e Estados Unidos são dois exemplos muito emblemáticos disso. Porque vejam pessoal, para um ser humano ser escravo, primeiro, um grupo humano tem que se achar superior. No caso, os brancos, né? Brancos, que nem eu. Brancos se acham superiores aos negros, e por isso subjugam os negros, os tratando como inferiores, né? A gente vive no século XXI, tá? A gente tem conhecimento de biologia, de tudo mais, para saber que isso não existe. Mesmo que existisse alguma diferença, isso é antiético, né? A gente não tem por que tratar um ser humano, um ser vivo com crueldade, né? Então, tanto é que tem vários aí embates sobre isso. Mas esse não é o ponto. A gente sabe que, bom, seres humanos são iguais. Então, esses seres humanos tratados como inferiores são iguais a mim e a qualquer outra pessoa, com a única diferença que eles têm uma cor de pele diferente. Esse é o único marcador de diferença. De resto, em termos de potencialidades, capacidades, é tudo igual. Uma pessoa branca e negra são exatamente iguais. Mas, por uma questão cultural, né, por uma cultura de racismo, uma cultura de exclusão que se constituiu, se tratou brancos como superiores, negros como inferiores. Beleza, isso aconteceu aqui no Brasil e nos Estados Unidos. E isso vai trazendo uma série de marcadores, uma cultura racista, extremamente racista, ofensiva. Então, se a gente vai ver, por exemplo, propagandas, a gente vai ver termos, né, que a gente usa na nossa linguagem até hoje, na nossa língua, a gente vai ver piadas e tudo mais, a gente vai vendo como o racismo persiste. Se a gente vai pegar os programas de televisão da década de 80, década de 90, os humorísticos, é um horror. A forma com que os negros são tratados, a piada que é feita em relação a eles e tudo mais. É um horror, é um verdadeiro horror. E a gente está falando de 30 anos atrás. E hoje, né, 30, 20 anos atrás, e hoje ainda persistem uma série de questões. Porque a nossa cultura, ela foi constituída em cima de vidas negras, em cima de subjugar os negros. E isso envolve, pessoal, um exercício muito importante, que é uma certa coisa que a gente chama de vigilância epistêmica. Epistêmico é a forma de pensamento, a forma com que a gente compreende o mundo. A gente tem que fazer uma certa vigilância disso, que é um processo então, podemos colocar assim como uma autoanálise. Porque vejam, se a nossa cultura é racista, e ela se prova assim continuamente, será que eu não sou racista?
Porque vejam, o fato de eu não querer ser racista não significa que eu não seja. Porque, como eu sou criado dentro dessa perspectiva, eu tenho um monte de preconceito. Um monte. E mudar esse preconceito que está introduzido dentro da minha cabeça, que a sociedade martelando na minha cabeça me legou, e transformar isso em uma outra forma de ver as coisas, envolve um processo ativo. Envolve um processo de autocompreensão e um processo de mudar meu comportamento cognitivo. Isso é muito difícil. Difícil no sentido que exige energia. Eu não faço isso dormindo, eu não faço isso parado. Envolve sim eu admitir, não, ó, estou sendo preconceituoso aqui, vou mudar. Isso é muito... Poucas pessoas fazem isso. A gente pode colocar dessa forma. As pessoas em geral não fazem isso. Não tentam mudar o seu comportamento. Só que qual que é o problema disso? A gente acaba sendo conivente com essas desgraças que acontecem. E é de uma tristeza a gente ver esses fatos acontecendo, terrível. Né? Alguém ser morto, a gente está no século XXI, a gente poderia ter avançado muito em uma série de questões, a gente vê pessoas sendo mortas pela mera cor de pele, sabe? De formas brutais, né? O menino lá do Rio de Janeiro, João Pedro, morreu, metralharam a casa dele, deram um tiro na nuca, ou seja, executaram o menino. Como é que alguém morre com um tiro na nuca? Né? Lá, esse rapaz nos Estados Unidos morreu todo subjugado no chão lá e enforcado com o joelho por um policial. Vejam, é um treco de uma brutalidade imensa. E o que a gente pode fazer? Eu acho que é um pouco desse encaminhamento que é mais importante, porque as pessoas estão muito criticando, falando, mas o que eu posso fazer? O que eu né, Márcio, né, ou vocês podem fazer? Né? Primeira coisa, gente, a gente tem que subjetivar essas pessoas. O que significa isso? Dar nome. Negros são tratados como estatística. Tá? Isso é muito grave. Como, mais um negro morreu, negro é baleado, homem negro é baleado. Não. A gente está falando aqui, especificamente nesse vídeo, do João Pedro e do George Floyd. São duas pessoas, nomes, são seres humanos. Primeira coisa que a gente tem que fazer é subjetivar, dar nome às pessoas. Entender que eles são seres humanos, que não são estatísticas. Estatísticas dessensibilizam as pessoas. Tem que entender que ele é uma pessoa igual a mim, que poderia ter um futuro igual ao meu, que morreu por ser negro. É disso que estamos falando. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu, Márcio, não tenho como falar sobre os efeitos ou as mazelas sociais, né, causadas pelo preconceito racial. Eu não tenho muito como falar sobre isso de forma profunda. Por quê? Eu não vivo isso. Eu não sei o que é preconceito. Vamos ser bem honestos, eu nunca sofri preconceito na minha vida por causa da minha cor de pele. Pelo contrário, né, o fato de eu ter olhos claros, né, a pele bastante clara, me facilitou entrar em determinados espaços. Não o contrário. Né? Me deu credibilidade, não o contrário. Então, eu não sei o que é isso. Né? Então, eu tenho, primeiro, ao fazer isso, eu admito que eu tive vantagens sociais em relação a pessoas negras. Isso é o básico. E a segunda questão é que eu não tenho a mínima ideia do que passa uma pessoa negra. Eu não tenho ideia. E aí o que eu posso fazer? Apoiar os movimentos sociais, apoiar os grupos que dialogam e debatem isso. É isso que eu posso fazer. É dar voz nos espaços que eu tenho para essas pessoas, para que aquilo que elas fazem aumente a sua repercussão, né? Dar espaço às pessoas. Né? É isso, é fazer barulho junto com essas pessoas. Né? Mas não querer ser protagonista e ficar dizendo o que é, o que não é. Não, isso eu não tenho como fazer. Eu não sou negro. Né? Mas eu posso sim apoiar essas pessoas. Isso não é só para esse tipo de movimento. Todo movimento social, gente, por exemplo, o movimento, os movimentos feministas, né, que tratam de abusos, né, e coisas que as mulheres passam, né, os assédios que elas passam. Eu sou homem, eu não sei o que é isso.
mas eu sim posso apoiar esses grupos. Nunca vou ser feminista, mas eu apoio os movimentos, né? Aquilo que elas postam ou aquilo que elas dizem, eu posso dar mais visibilidade através dos espaços das redes sociais, dos grupos que eu frequento, né? É isso, é apoiar e fazer barulho junto, mas não é tentar ser porta-voz. Isso é uma coisa muito delicada. Eu não tenho autoridade para isso, né? Eu não tenho capacidade de falar isso, mas eu posso sim fazer barulho junto, né? Apoiar e dar voz a essas coisas e trazer reflexões. Como profissional de sociologia, eu posso sim trazer algumas reflexões, né? Eu posso sim trazer esse debate sobre esse racismo estrutural, porque isso faz parte daquilo que eu trabalho. Então, o nosso papel é estudar, se informar, refletir e ser consciente das coisas. Isso é um papel que todo mundo pode fazer, porque isso faz parte da cidadania. Ser um cidadão melhor é necessariamente isto também, é ser tolerante, ter empatia com os outros, reconhecer as mazelas sociais, reconhecer os problemas dos outros, se comover com isso, em certo sentido apoiar as pessoas que querem que as coisas sejam diferentes. Isso é cidadania, isso é envolvimento e engajamento político também. Então, isso é possível de ser feito, isso a gente pode fazer, né? Então, quando a gente se depara com essa situação, é muito importante a gente ter, e principalmente, gente, dar voz a essas pessoas que morreram, né, que infelizmente foram vítimas dessas situações todas. É importante que a gente dê voz para elas, que a gente lembre que elas têm nome, que a gente lembre quem são essas pessoas. Isso é muito importante, porque a forma com que a mídia tradicionalmente trata as pessoas negras quando elas morrem é como estatística. Jovem negro morre. Não. A gente tem que buscar o nome dessa pessoa e falar o nome dela. Isso é muito, muito importante. Porque é assim que a gente subjetiva, é assim que a gente consegue estabelecer um vínculo empático com essas pessoas. É assim que a gente consegue entender de fato o que aconteceu. Que uma vida humana foi ceifada por causa da sua cor de pele. Tá bom? Por hoje é isso, pessoal. Não é um vídeo muito agradável de a gente conversar, mas o tema exige, né? E essa situação exige um pouco que a gente fale um pouco sobre isso, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem bem e nos vemos na próxima. Até!